Há reinos que não existem em mapas, apenas no coração daqueles que ainda acreditam na magia. E foi em um desses lugares que a luz quase deixou de existir, Auralume, a cidade tecida com fios de sol e canções de estrelas, onde cada nascer do dia era uma celebração pintada em tons de ouro e rosa. Os Lúmina, seus habitantes, não apenas viviam sob a luz, eles Juispirovene moldavam-na, eram parte dela. Suas casas, torres de cristal iridescente, capturavam e amplificavam o brilho do sol, enchendo as ruas de mosaicos dançantes de cor. As crianças brincavam de pegar vagalumes solares, pequenas esferas de calor que zumbiam melodias suaves. A vida era uma sinfonia de paz e harmonia, regida pela benevolência da árvore primordial, Elara, cujo coração pulsava com a luz vital do reino. Elara não era apenas uma árvore, era a fonte, a guardiã, a mãe de toda a magia em Auralume. Suas folhas de prata líquida sussurravam histórias antigas ao vento, e suas raízes profundas conectavam cada alma do reino em uma rede de empatia e compreensão. Auralume não conhecia a escuridão, pois a noite era apenas um crepúsculo aveludado, iluminado pela luz suave da lua e pelo brilho constante de Elara. Mas mesmo nos lugares mais brilhantes, as sombras podem se alongar. Pequenas fissuras começaram a aparecer na tapeçaria de luz. Um brilho que antes era quente, agora parecia fraco. Um canto que era vibrante torna-se um sussurro melancólico. Inicialmente, ninguém notou, ou talvez ninguém quisesse notar, era mais fácil atribuir a uma nuvem passageira, a um dia mais cinzento. Contudo, a mudança era inegável. As folhas de Elara começaram a perder seu brilho prateado, adquirindo um tom opaco, como metal manchado. As crianças reclamavam que os vagalumes solares não cantavam mais, apenas zumbiam fracamente antes de se apagarem. O medo, uma emoção quase esquecida, começou a rastejar pelos cantos do reino, uma sombra fria que a luz cada vez menor não conseguia afastar. Os anciãos do Conselho da Alvorada se reuniram em segredo, seus rostos marcados por uma preocupação que não ousavam compartilhar com o povo. Eles examinavam os textos antigos, as profecias que falavam do equilíbrio e da sombra inominável, um parasita cósmico que se alimentava da própria essência da magia e da luz. A profecia dizia que quando as folhas de Elara se tornassem cinzas e a canção do sol silenciasse, a grande escuridão viria para consumir tudo. E pela primeira vez em milênios, a profecia não parecia mais uma lenda distante, mas um futuro iminente. No coração dessa crescente penumbra vivia Elion, um jovem artesão da luz, diferente dos outros Lúmina. Enquanto seus pares criavam lanternas deslumbrantes e esculturas brilhantes, Elion se dedicava a capturar a luz em sua forma mais sutil, o brilho fugaz de uma memória feliz, o calor de um abraço, sincero a centelha de esperança nos olhos de alguém. Ele não era um mais poderoso, nem um mais habilidoso em grandes feitos de magia luminosa. Sua arte era quieta, íntima. Ele via a luz não como uma força a ser comandada, mas como uma emoção a ser nutrida. Por isso, foi ele o primeiro a sentir verdadeiramente a dor de Auralume. Ele sentia o enfraquecimento de Elara como uma dor em seu próprio peito, uma tristeza profunda que tingia seus sonhos. Enquanto outros viam apenas a luz diminuir, Alian ouvia seu silêncio crescente. Ele passava horas sob os galhos, agora opacos da árvore primordial, com a mão em seu tronco, tentando compartilhar sua própria luz, sua própria esperança, num gesto desesperado de comunhão. Ele sentia o pulso fraco da árvore, uma batida lenta e laboriosa, como o coração de um mundo morrendo. Os anciãos o repreendiam, dizendo que ele estava desperdiçando sua energia, que o destino de Elara estava selado. Mas Elion não conseguia desistir. Para ele, desistir de Elara era como desistir do próprio ato de respirar. Numa noite em que a escuridão pareceu mais espessa do que nunca, enquanto Elion meditava sob a árvore primordial, uma folha cinzenta e sem vida se desprendeu e flutuou até pousar em sua mão. No momento em que a tocou, uma visão o consumiu. Ele não viu com os olhos, mas com a alma. Viu as raízes de Elara. Antes,
vibrantes, agora sendo estranguladas por trepadeiras de sombra, pulsando com uma energia escura e faminta. Viu o coração da árvore, uma vez um sol em miniatura, agora uma brasa moribunda, cercada por uma névoa sombria que sugava sua vitalidade. E no centro dessa névoa, ele sentiu uma presença, não uma criatura, mas uma ausência, um vazio consciente, faminto, que se deliciava com o desespero e se alimentava da luz que se apagava. Era a sombra inominável, não como uma força externa, mas como um veneno que se espalhara pelas próprias veias do reino. Elion caiu de joelhos, ofegante, a folha se desintegrando em pó em sua mão. Ele entendeu. A escuridão não estava vindo. Ela já estava lá. Determinado, Elion levou sua descoberta ao Conselho da Alvorada. Ele descreveu a visão com uma urgência que abalou a compostura dos anciãos. Lyra, a mais velha e sábia do conselho, cujos olhos continham a luz de 1000 sóis, ouviu com uma tristeza profunda. "O que você viu, jovem Alion?", disse ela com a voz trêmula. "É o começo do fim previsto nas Escrituras. A sombra não pode ser combatida com a luz que conhecemos. Ela a consome, a perverte. Lutar contra ela de frente é apenas a alimenta lá." Outros conselheiros murmuraram em concordância, suas palavras cheias de resignação. Eles falavam em preservar o pouco de luz que restava, em criar um santuário final, em aceitar o crepúsculo inevitável. Mas Elion se recusou a aceitar a derrota. "Se a nossa luz a alimenta", ele argumentou, "o fogo da convicção em seus olhos. Então, precisamos de uma luz diferente, uma luz que a sombra não possa tocar. Uma luz que não venha do sol ou de Elara, mas de dentro de nós." A ideia foi recebida com ceticismo. A magia lúmina sempre dependeu de uma fonte externa. A ideia de gerar luz a partir do nada, do espírito, era considerada herética. "Impossível, é a nossa única chance", Elion insistiu. "A profecia não fala apenas da escuridão, fala também do portador da centelha, aquele que reacenderia a chama interior quando todas as outras luzes se apagassem. Talvez não seja sobre encontrar uma pessoa, mas sobre encontrar essa centelha dentro de todos nós, ignorado pelo conselho e visto como um sonhador tolo pela maioria." Elion iniciou sua própria jornada. Ele sabia que as respostas não estavam nos salões de cristal de Auralume, mas nos lugares esquecidos, nas bordas do reino onde a luz sempre fora mais fraca. Ele viajou para as grutas sussurrantes, onde o eco das primeiras canções do mundo ainda podia ser ouvido se você escutasse com o coração. Ele escalou os picos silenciosos, onde o ar era tão rarefeito que parecia que se podia tocar as estrelas. Ele não procurava poder, mas compreensão. Ele meditava não para comandar a luz, mas para ouvi-la. Em suas viagens, ele encontrou outros que sentiam o mesmo desespero e compartilhavam a mesma esperança teimosa. Havia Caué, um ex-guardião do templo, cuja fé na antiga ordem fora abalada, mas não destruída. E Lyra, uma jovem tecelã de sonhos, que conseguia ver os fios do destino e sentia que o fio de Elion brilhava com uma cor que ela nunca vira antes. Juntos, eles formaram uma aliança improvável, unidos não pela força, mas por uma vulnerabilidade compartilhada e uma recusa em deixar a esperança morrer. Enquanto isso, em Auralume, a situação piorava drasticamente. Bairros inteiros mergulharam na escuridão, e o cristal das torres começou a rachar, incapaz de suportar a ausência de luz. A desconfiança e o medo se espalharam como uma praga, separando vizinhos que antes compartilhavam tudo. A harmonia que definia os Lúmina se desfez. O conselho, em seu desespero, tentou um ritual proibido, tentando forçar a luz de Elara, canalizando o poder de todos os Lúmina para a árvore. O resultado foi catastrófico. Em vez de reacender a árvore, o influxo massivo de poder sobrecarregou seu coração enfraquecido. Uma onda de energia sombria explodiu do tronco de Elara, uma escuridão visível e palpável que se espalhou pelo reino, extinguindo as luzes e silenciando as canções para sempre. O céu, antes rosado, tornou-se um breu profundo e sem estrelas. Auralume,
caiu. A grande escuridão havia chegado, não como um conquistador, mas como o resultado inevitável do desespero. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Foi o som de um mundo perdendo sua alma. Longe da capital caída, Elião e seus companheiros sentiram a catástrofe como um golpe físico. Eles viram a última luz de Auralume piscar e morrer no horizonte. A dor e o luto foram avassaladores, mas em meio à escuridão total, algo inesperado aconteceu. No fundo do desespero de Elião, no âmago de sua dor, uma pequena faísca se acendeu. Não era brilhante nem quente como a luz do sol. Era uma luz pequena, frágil, mas resiliente. Uma luz nascida não da magia, mas da emoção pura, da sua recusa em desistir, do seu amor pelo mundo perdido, da sua teimosa esperança contra toda a esperança. Era a centelha interior. Kyle e Lyra viram, e em seus próprios corações, sentindo a esperança de Elião, pequenas faíscas também começaram a brilhar. Eles entenderam. A luz antiga se fora, e o mundo estava escuro, mas eles não estavam desamparados. A profecia estava certa. A nova luz não seria encontrada. Teria que ser criada. Sua jornada não era mais para salvar Auralume, mas para se tornarem a própria luz na escuridão. O caminho à frente seria perigoso e incerto, mas pela primeira vez, não o enfrentariam com a luz emprestada do passado, mas com a chama que eles mesmos carregavam. O verdadeiro amanhecer não viria do sol, mas de dentro. A verdadeira Auralume não era um lugar, mas uma promessa. E a aventura deles estava apenas começando. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar essa história mágica. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!